Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no YouTube e também no Facebook, ao vivo no Facebook. Estamos chegando à apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo. Vamos levar até você o melhor do futebol brasileiro, futebol internacional. Vamos falar do futebol brasileiro, Juan. Vamos falar da Série A, Série B, Série C, Série D. Vamos falar também da Série B do Campeonato Cearense, que teve última rodada, né? Vamos falar também da Copa Libertadores de América, as oitavas de final da Libertadores da América que aconteceram nessa semana. Vamos falar também de Copa Sul-Americana. Vamos dar destaque à Copa Sul-Americana. Só lembrando que o nosso programa ele tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal Clube UBC de Futebol. Então a gente está chegando agora para levar tudo, passar limpo, tudo o que aconteceu no meio de semana no futebol de uma forma geral. Tá certo? Então, estamos chegando, agradecendo as pessoas que acompanham o nosso programa, nossos amigos que acompanham o programa aqui no Facebook e os nossos inscritos também lá no YouTube. Tá certo? Então, vamos deixar o Juan com uma boa noite e o seu destaque, Juan. Boa noite. Meu destaque é a vitória do Flamengo com direito ao golaço de despedida do Andrés Pereira. Tá certo, realmente foi um grande gol do Andrés, né? O último jogo do Andrés pelo Flamengo, tudo indica que ele vai jogar na Premier League, tá certo? E o meu destaque, não poderia ser diferente, é a grande vitória do Ceará na Sul-Americana. O Ceará que de forma gigante, de forma muito bonita, foi lá na Bolívia e saiu com revés logo no início do jogo, tomou um gol, e quando todos imaginavam que o Ceará poderia sair de lá com uma derrota que fosse irreversível no jogo de volta, o Ceará se superou, ficou com a bola ali, ficou cozinhando o galo, como diz na gíria do futebol, cozinhando o galo, cozinhando o The Strong, e no segundo tempo o treinador soltou o time e o Ceará conseguiu uma vitória maravilhosa, uma vitória que é apenas o quinto time brasileiro a ganhar na altitude de La Paz. Tá certo? Então o Ceará teve muita atitude na altitude. Essa foi boa, não foi, Juan? Tá certo, então gente, começando o nosso programa, vamos começar a falar de Copa Libertadores da América. A gente teve a Taça Libertadores da América, oitavas de finais, grandes jogos que aconteceram nessa semana e a gente viu muitos placares equilibrados, muitos jogos deixando pro jogo de volta que já acontece na próxima semana. Então o Juan vai passar a limpo tudo o que aconteceu na Copa Libertadores da América. O Juan começa aí pelo jogo do Galo, até o jogo de quinta-feira, que foi ontem o jogo do Fortaleza. Emelec 1, Atlético Mineiro 1, Corinthians 0, Boca Juniors 0, Atlético Paranaense 2, Libertad 1, Tajeres de Córdoba 1, Colón 1, Céu Porteño 0, Palmeiras 3, Vélez 1, River 0, Tolima 0, Flamengo 1, Fortaleza 1, Estudiantes 1. Tá certo, esses foram os resultados. O Juan passou a limpo tudo o que aconteceu na Copa Libertadores da América. E o que a gente percebe aqui, Juan, que todos os placares aqui são placares reversíveis. Não teve nenhum time que se destacou, com exceção do Palmeiras, né? O Palmeiras está classificado, ganhou fora de casa 3-0. Nem que aconteça uma catombe lá no campo do Palmeiras, o Palmeiras vai perder essa vaga. Mas o restante aqui, ó, o Atlético empatou fora com o Emelec, bom resultado, né? O Corinthians não foi muito bom o resultado, porque empatou em casa com o Boca, mas tá em aberto, né? Então lá pode, se o Corinthians jogar bem, por que não eliminar o Boca lá na Bombonera, né? 2013. Exatamente, o Atlético Paranaense ganhou em casa, né? 2-1, também um resultado que mais ou menos é reversível, né? Não está nada garantido. O Libertad é um bom time. Acredito que o Atlético vai precisar suar muito para conseguir essa vitória. O clássico lá da Argentina, né? O Talheres de Córdoba, que era do grupo do Flamengo, empatou em 1-1, também é reversível, né? O Palmeiras a gente já falou que o Palmeiras realmente está classificado. Nada vai tirar essa classificação do Palmeiras. E para mim a surpresa, Juan, foi a derrota do River Plate, mesmo jogando no campo do Vélez Sarsfield. Mas para mim foi uma surpresa essa derrota do River Plate. O Flamengo, normal, né, ganhou do Tolima 1-0, mas nada garantido. O Tolima é um bom time
Ele veio aqui na fase de grupo e ganhou do Atlético Mineiro, então precisa ter muito cuidado para não ter surpresa. E ontem no jogo, para fechar a rodada, o jogo do Fortaleza, 1-1, também está aberto, né? Mas mais agora para o time argentino que joga nos seus domínios, então dificilmente, né? Ou seja, o Fortaleza precisa jogar muita bola para eliminar o time argentino em seu campo, tá certo? Então, esses jogos, pessoal, jogos de volta já acontecem na próxima semana. Próxima semana, a partir de terça-feira, de terça a quinta-feira, a gente vai conhecer os 8 times que farão, com certeza, as quartas de final da Copa Libertadores da América. Tá certo, pessoal? Então, o que aconteceu na Copa Libertadores foram justamente esses jogos. Agora a gente vai falar de Sul-Americana. Sul-Americana que teve... Só lembrando, voltando aqui a Libertadores, Juan, os times brasileiros, todos, aliás, nenhum perdeu. Né? Todos eles conseguiram ou empatar ou ganhar os seus jogos, né? Então, tudo indica que pode acontecer de 6 times passarem para a próxima fase, tá certo? Então, Juan, vamos falar agora de Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana que teve, como foi o meu destaque, né? O meu destaque inicial, a vitória do Ceará em cima do The Strong, que não é fácil. Apenas 4 times tinham ido lá em La Paz e ganho do The Strong, só para você ver como é complexo ganhar do The Strong lá dentro. 7 jogos na Sul-Americana, 7 vitórias. Exatamente, o Ceará é disparado, né? Melhor campanha, 100%, e está fazendo uma grande campanha, e tudo indica que o Ceará com certeza vai passar para a próxima fase, para as quartas de final. Tá certo? Então o Juan vai passar limpo. A gente teve alguns resultados, brasileiros perdendo jogos, né? Alguns perdendo jogos. Alguns resultados mais encaminhados. E agora outros já a gente vê. Se você olhar os resultados, só o São Paulo que goleou fora de casa, né? Os outros foram resultados apertados. Tá certo, Juanzinho? Então fale aí os 8 jogos, o que aconteceu na Sula. Nacional 2, Santa Fé 0. Colo-Colo 2, Internacional 0. The Strongest 1, Ceará 2. Deportivo Cali 0, Melgar 0. Deportivo Táchira 1, Santos 1. Independiente del Valle 2, Lanús 1. Olímpia 2, Atlético Goianiense 0. E Católica 2, São Paulo 4. E esses foram os resultados da Sul-Americana, né? Mais uma vez destaque para a grande vitória do Ceará. Até o Albeci Ripardo, meu amigo Albeci Ripardo, tá falando que a atitude na altitude, né? Deu até para rimar, ele tá aqui falando. O Albeci, que tem o seu programa Faixa do Esporte, sempre às quartas-feiras, às 18h35, ele faz o esquenta da rodada, né? E amanhã também vai ter a live do meu amigo Albeci. O Albeci que está acompanhando nosso programa, que ele é torcedor do Fortaleza. Ontem ficou triste com o empate, né? Vibrou muito com o primeiro gol do Fortaleza, mas o Fortaleza acabou cedendo o empate. A live do Albeci acontece às quartas-feiras, gente. Quem quiser ir acompanhar no YouTube e também no Facebook, é às quartas-feiras às 18h35. Então ele amarrou o horário, é o novo horário da live do Albeci. E amanhã também ele vai fazer um esquenta, Juan. Amanhã, sábado, ele vai fazer um esquenta da Série A, Série B e Série C. E também vai falar de futebol amador. A live é amanhã, às 18h30. Se Deus quiser, estarei ligado, acompanhando a live do meu amigo Albeci. Mandar um abraço também, Juan. Falando lá, aqui as pessoas estão acompanhando. Mandar um abraço para o Padre Elvis, né, sempre que pode acompanhar o nosso programa. Um abraço também para o meu amigo Emanuel. Emanuel, que é torcedor do Mengão. Deu uma melhorada, né, Manuel? Não tá bom não tá do jeito que a gente queria não, mas deu uma melhorada. Tudo indica que o Flamengo vai passar para a próxima fase da Copa, aliás, da Taça Libertadores da América, né? Então, gente, a gente passou a limpo, Taça Libertadores da América, e passamos também a Sul-Americana, né? Muitos brasileiros, tanto na Sul-Americana como na Copa Libertadores da América, e a gente vai estar sempre acompanhando. Juan, ontem teve também o jogo da Copa do Brasil. A gente vai destacar aqui o jogo do América Mineiro. O América Mineiro atropelou o Botafogo. O Botafogo não anotou nem a placa ontem. Pegou 3-0 fora o baile. E é mais um time na Copa do Brasil que dificilmente vai reverter o resultado, né? A gente tá vendo aí 3-0 pro América. O Botafogo não se achou em campo. E dificilmente o Botafogo terá forças para reverter esse resultado. É o que eu sempre falo aqui, você ganhar de 3-0 é normal, às vezes acontece, né? Mas você entrar na necessidade de fazer 3 gols
é realmente muito difícil e acredito que o Botafogo dificilmente conseguirá. Só para você ter como parâmetro, esse ano o Botafogo só ganhou de 3-0 do Ceilândia. Na Copa do Brasil ganhou os 2 jogos de 3-0. Perdeu 2 jogos do América Mineiro. Pois é, então muito difícil, tá certo? Então a Copa do Brasil, que a gente vai ter nos dias 12, 13 e 14, os jogos de volta, né? Tem grandes jogos aí, mas a gente vai passar ali para esses jogos só na semana do dia 10, tá certo? No nosso programa que antecede a Copa do Brasil, a gente vai dar mais destaque, né? E a Libertadores e a Sul-Americana, no nosso programa de segunda-feira, a gente vai também passar limpo todos os jogos, vamos projetar aquilo que vai acontecer na rodada. Tá certo, Juan? Juan, mandar um abraço aqui pro Fabinho, rapaz. O Fabinho Sobral acompanha o nosso programa. Um abraço para ele, né? Pro Erasmo também. O Erasmo sempre acompanha o nosso programa. Às vezes não acompanha aqui no Facebook, mas acompanha depois no YouTube. Mano. Um abraço pro Nezinho também, a Verônica e o Matheus, que sempre que pode também eles acompanham nosso programa que sempre às segundas e às sextas-feiras, sempre às 19 horas, aqui no Facebook e no YouTube, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e também do Clube UBC de Futebol. Tá certo, Juan? Esse canal UBC, no programa passado, eu li algumas vezes e li errado. Mesmo assim, você ganhou 2 inscritos, né, Juan? Mesmo assim, você ganhou 2 inscritos, né? Então, eu falando o nome certo, pode ser que você ganhe mais um no programa de hoje. Você falou do Fabinho aí, ele deu uma ideia de vídeo aí, que eu fiz uma enquete, aí a ideia foi dele, acaba comentando primeiro e vai sair o vídeo dele algum dia por aí. Você logo Juan postará lá no seu canal o vídeo Botafogo campeão da América, é isso, Juan? É? Juan, deixa eu mandar um abraço também, Juan, pro Tio Gerardo, a Lidiane, né, que sempre acompanha. O Tio Gerardo, que é torcedor ardoroso aqui do Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto, que já nós vamos falar do treino já pronto, né, o Barro Preto que joga domingo em casa contra o Barros, vamos já falar desse jogo. Mandar um abraço aqui também pro meu amigo Josias, rapaz, Josias, lá no Jardim da Montada, confiante, 2-0 pro Corinthians, lá em cima do Boca. O Josias acredita sim na classificação do Corinthians. Só lembrando, Juan, se o Corinthians passar e o Flamengo passar, terá aí o clássico das multidões aí nas quartas de final da Copa Libertadores da América, né, Juan? Então vamos falar um pouquinho de Série D do Campeonato Brasileiro. Série D onde nós temos, no dia 1º, também conhecido como hoje, o Pacajus, rapaz. O Pacajus joga contra o Tocantinópolis. Hoje às 20 horas, jogo do Pacajus. E o Icasa dia 3, às 17 horas, recebe o Crato, né? O Icasa que está bem no seu grupo, o Icasa é o 3º colocado com jogo a menos. E o Crato é o lanterninha. O Crato não tem escapatória não, ele só não cai porque não tem descenso na Série D. Mas está numa situação muito difícil. Aliás, fica sem divisão, né? E o Pacajus é o 4º colocado, precisa muito dessa vitória hoje. Para se afastar do Juventude. Exatamente, porque ele está ali com 16 pontos e o Juventude também tem 16. Ele perdendo o confronto direto para o Juventude. Exatamente, então é de suma importância esse jogo do Pacajus já às 20 horas. Tá certo, Rô? Então agora a gente vai falar de série C. Série C do Campeonato Brasileiro. Série C que tem destaque, Juan, pro Repá, né? A gente vai ter Remo e Paysandu, grande clássico lá do futebol paraense. Juan, sabe quem é que tá no Paysandu? No Remo? É o Cachaça, viu? O Leandro Cachaça tá no Remo lá. Ele que era cria do Paysandu, veio pro Ceará, andou nos times do Rio de Janeiro e tá agora no Remo. Vira casaco, né? Falar em vira casaco, aqui no futebol cearense também teve um agora, né? Thiago Galhardo tava quase certo com o Ceará e o Fortaleza anunciou. Aliás, o Ceará e o Fortaleza estão brigando por pouca coisa, né? Thiago Galhardo, não que seja mau jogador, mas também não resolve muita coisa não. Foi importantíssimo para o Ceará em 2019, mas já passaram 4 anos e a idade chega, né? Então eu acredito muito. É uma briga, para mim é uma briga desnecessária, né? Vamos brigar por jogador que resolve, né? O Thiago Galhardo, infelizmente, a idade chegou, já não resolve muito, né? Tá certo, Joãozinho? Então vamos falar de Série C, a Série C do Campeonato Brasileiro, que ela começa, Rua, no dia 2, também conhecido como amanhã. Amanhã tem rodada e ela termina no dia 4. Então passe a limpo todos os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. Floresta e Altos, Manaus e Ferroviário, Confiança e Volta Redonda, Vitória e Figueirense,
Brasil e Botafogo, Mirassol e Atlético Cearense, Repar, Campinense e Botafogo de Ribeirão Preto, Ipiranga de Erechim e São José e Aparecidense e ABC. Ok, então esses são os jogos da Série C, né, os 10 jogos que acompanham, aliás, que acontecem de amanhã até segunda-feira. A Série C que tem o Mirassol, né? O Mirassol é o líder do campeonato. O Paysandu é o segundo, o ABC é o terceiro. O Botafogo da Paraíba é o quarto. O São José é o quinto. O Figueirense é o sexto. A Aparecidense é o sétimo. O Ipiranga é o oitavo, né? O Remo, que nosso amigo Valdemir está se distanciando. E na zona da degola tem o Campinense, o Confiança, o Brasil de Pelotas e o Atlético Cearense. Quem está ali de forma perigosa é o Floresta e o Ferroviário, e também o Vitória da Bahia. Então são esses times aí que estão na zona da degola e estão perigando, né, Juan? Muito cuidado. Porque... Será que veremos um Bahia na Série A e o Vitória na D? O Bahia, né, tá... Vamos já falar de Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Bahia tá bem, né, Juan? Então, Juan, mandar um abraço aqui, sempre que acompanha nosso programa, rapaz, o Antônio Cláudio de Sobral, uma boa noite para você, Antônio Cláudio. Ele sempre acompanha, às vezes ele não acompanha ao vivo aqui no Facebook, mas ele acompanha no YouTube, tá certo? E em Fortaleza, Juan, quem acompanha nosso programa é o Ivo, rapaz. O Ivo é filho do seu Zé Gerardo. Mandar um abraço para ele. Ele e o Mauriene também sempre acompanham o nosso programa, o programa Bate-Bola, que tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do Clube UBC de Futebol, tá certo? Então mandar um abraço aí para essa galera que sempre que pode acompanha, prestigia o nosso programa. Agora vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, Juan. Série B que teve rodada cheia. Teve rodada cheia o Campeonato Brasileiro, a 15ª rodada. Ela começou no dia 27 e finalizou no dia 29. E o único time invicto acabou caindo, né? O Vasco acabou caindo para o Novo Horizontino, perdeu esse jogo. E o Juan vai relatar, vai passar ali todos os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, Juan. Começando no dia 27 aqui com o CSA e o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa 2, CSA 0, Operário 2, Chapecoense 1, Grêmio 1, Londrina 0, Brusque 0, Bahia 2, Vila Nova 1, Ponte Preta 1, Cruzeiro 2, Sport 1, Guarani 0, Ituano 2, Náutico 1, Criciúma 1, Novo Horizontino 2, Vasco 0, CRB 0, Tombense 0. E esses foram o resultado da Série B, né? Série B do Campeonato Brasileiro, que tem times tradicionais. E assim, o que a gente viu, Juan, tirando o Vasco no G4 que perdeu, mas está bem colocado, o Cruzeiro ganhou, o Bahia ganhou e o Grêmio ganhou. Então, esses times acabaram se distanciando, né? O Vasco era o segundo, permanece, mas esses times acabaram abrindo do quinto colocado, que tem 21 pontos. O Grêmio, que é o quarto, Juan, ele tem 25, ou seja, já são 4 pontos, né? E para o Cruzeiro tem 34 pontos, contra 21 do Sport, ou seja, 13 pontos do Cruzeiro, que é o líder, para o quinto colocado. Está muito bem colocado a equipe do Cruzeiro, apenas 14 jogos, né, com 34 pontos é o líder. O Vasco, mesmo com a derrota, é o segundo. O Bahia é o terceiro, o Grêmio é o quarto. Então isso é o G4 da Série B, tá certo? Vamos falar na Série B, mandar um abraço aqui para comadre Conceição, que ela sempre acompanha o nosso programa. Um abraço aí para a comadre Conceição, para o Leandro, para o Gabriel, todos de casa aí, que sempre que pode acompanha o nosso programa, viu, Juan? O Sport é o quinto, o Tombense é o sexto, o Criciúma é o sétimo, o Novo Horizontino é o oitavo, o Operário de Ponta Grossa é o nono, o Sampaio Corrêa é o décimo, o CRB é o 11º, Londrina é o 12º, o Bruscão é o 13º, o Ituano com um jogo a menos é o 14º, Chapecoense é o 15º. E o Náutico saiu. O Náutico saiu da zona de rebaixamento, é o 15º, né? E entrou o CSA. O CSA é o primeiro da zona da degola. Depois a turma de Campinas. O clássico de Campinas lá, né? A Ponte Preta e o Guarani. E o Vila Nova é o Lanterninha. Próxima rodada vai ter o líder contra o Lanterna, viu, Juan? E a gente que preocupa muito aí é o Guarani e a Ponte Preta na zona de rebaixamento. Falar no Guarani, mandar um abraço pro Carlinho, lá em Fortaleza. Ele sempre acompanha nosso programa e ele torce o Guarani, Juan. Acompanha o Guarani, mas tá difícil, viu, Carlinho?
tá difícil, o Carlinhos sempre que pode acompanha o nosso programa. Então a 16ª rodada da Série B, ela já começa dia 1º também, conhecido como daqui a pouco, ó. Conhecido como hoje. A gente tem bola rolando já na Arena Condá. A Chapecoense recebe o Sampaio Corrêa. E o Juan vai relatar os demais jogos. A Série B que começa hoje e termina dia 3 com um grande jogo, Juan. O grande jogo, o Bahia e o Bahia e o Grêmio, né? Grande jogo. Aliás, confrontos ali de G4, Juan, ou próximo do G4, porque a gente vai ter também Vasco e Sport, né? O Sport que teve 2 jogos difíceis. Pegou na última rodada, pegou o Cruzeiro, fora de casa perdeu, e agora enfrenta o vice-líder, que é o Vasco da Gama. O Juan vai passar ali toda a rodada da Série B do futebol brasileiro. Chapecoense, Sampaio Corrêa, Brusque e Operário, Cruzeiro e Vila Nova, Londrina e CSA, Ituano e Criciúma, Náutico e Novo Horizontino, CRB e Guarani, Ponte Preta e Tombense, Vasco e Sport, Bahia e Grêmio. Essa é a rodada completa da Série B. Série B que tem aí os times tradicionais que estão mostrando, né, que vão voltar à Série A do futebol brasileiro, né, porque são poucos jogos e esses times já acumularam muitos pontos, né, principalmente ali o Cruzeiro e o Vasco da Gama. Tá certo, Juan? Então, que é o programa Bate-Bola, ao vivo aqui no Facebook e também no YouTube. Então, Juan, vamos falar agora de futebol amador, Juan. Vamos falar de futebol amador. Futebol amador, vamos falar do Cruzeirão aqui do Barro Preto, que joga domingo contra o Barras do Ingá. Viu? O Barras Esporte Clube do Ingá. O Cruzeiro do Barro Preto recebe esse jogo, é na Toca da Raposa, 2. E a direção do Cruzeiro pede que todos os jogadores cheguem cedo para jogar muito. Geralmente, Juan, esses times que vêm de fora chegam cedo e o time da casa, às vezes, quando o time chega, não tem chegado ainda, né? E acaba atrasando um pouco. Então, para jogar muito, é bom que o pessoal do segundo quadro cheguem cedo, tá certo? É o aviso aí da direção do Cruzeiro. O Cruzeiro, Juan, que treinou hoje teve treino já pronto e não teve muitos gols não, né? Foram apenas 2 gols, 2-0 para o segundo quadro. O segundo quadro ganhou de 2-0, gol do Gelson e do Mané gol, ó. O Timonel fez outro gol hoje, tá certo? Então aí 2-0 para o segundo quadro, gol do Gelson e do Timonel, tá certo? Mandar um abraço, Juan, aqui, que acompanha nosso programa, meu amigo Guaru, rapaz. O Guaru que é narrador e também um incentivador do futebol amador, sempre promove os campeonatos e ele está acompanhando nosso programa. Um abraço para você, meu ex-aluno, rapaz, o Guaru, o Francisco, né? Um abraço aí para você, viu, Guaru? Você que é o incentivador do futebol amador, tá certo? Sempre que pode tá promovendo os campeonatos, tá promovendo torneios, então mandar um abraço aí para você. Muito obrigado aí pela sintonia, muito obrigado pela audiência, né, Juan? Então agora, Juan, vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Série A do Campeonato Brasileiro que não teve rodada nesse meio de semana. E já começa amanhã a rodada, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai relatar os principais jogos. Aliás, todos os jogos o Juan vai passar a limpo. Vai acontecer rodada essa, Juan, que começa dia 2, começa amanhã. E ela só será finalizada no dia 4. Tá certo? Então o Juan vai passar a limpo toda a rodada da Série A. Mandar um abraço aqui pro Luizinha de Deus, rapaz. Um abraço, amiga. Sempre acompanha o nosso programa. Boa noite para você também. Fluminense, Corinthians, Juventude, Atlético Mineiro, Santos e Flamengo, Ceará Internacional, Palmeiras e Atlético Paranaense, Avaí, Cuiabá, Atlético Goianiense, São Paulo, América Mineiro e Goiás, Coritiba e Fortaleza, Bragantino e Botafogo. Pois é, então essa é a rodada completa, né, Juan? Destaque aí pro clássico interestadual, né? Flamengo e Santos. Parece que o Flamengo vai poupar muitos jogadores, alguns jogadores. Dois times que em 2019 ou 20 foram aí campeão e vice. E eles já decidiram o Campeonato Brasileiro algumas vezes. Em 83 o Flamengo decidiu o Campeonato Brasileiro contra o Santos, um grande clássico, né? Mas parece que vai ser esvaziado, porque o Flamengo vai poupar muitos jogadores desgastados por conta do jogo contra o Tolima, e tem esse jogo na próxima quarta-feira de volta. O Flamengo vai poupar muitos jogadores amanhã, tá certo? O Flamengo está sofrendo muito com Covid, tá certo? Alguns jogadores com Covid, tá certo? Então esse grande jogo
Falar no Santos, mandar um abraço pro Fabinho, rapaz. O Fabinho lá em Sobral, que torce Santos. E o Fabinho, a notícia acho que não é boa não. Na mente, mesmo assim, desfalcado, o Flamengo vai com tudo para conseguir os 3 pontos. Pois está precisando muito desse resultado. Aliás, os dois estão precisando, né? Então, um abraço aí pro Fabinho, pra Samara e pra Eloá. Tá certo, Juan? Então, a Série A do Campeonato Brasileiro, que nós temos na liderança, disparado, né? O Palmeiras. Aliás, aqui no nosso programa, a gente sempre faz homenagem ao líder do campeonato, né? E tá arranhando o disco já, como diz o outro. Uma vez foi o Corinthians no primeiro programa. E todo programa... todo o resto foi o Palmeiras. A gente tá tocando demais vindo do Palmeiras, né? Também os outros times não chegam nem próximo, né? Então o Palmeiras é o líder, o Corinthians é o vice-líder, o Atlético Paranaense é o terceiro, e a gente tem esse jogo, né, Juan? Palmeiras e Atlético Paranaense é o Filipão contra o Abel, né? Grande jogo aí no campo do Palmeiras amanhã. O quarto é o Internacional, o quinto é o Galo Mineiro, o sexto o Fluminense, o Santos é o sétimo, o São Paulo é o oitavo e o Flamengo é o nono. Só que o Flamengo está 1 ponto atrás do Santos, né? Caso ganhe do Santos, acaba ultrapassando o time da Vila Belmiro. O Botafogo é o 10º, o Avaí é o 11º, o Bragantino é o 12º, 13º o Atlético Goianiense, o Goiás é o 14º, o Cearazinho de Açúcar, rapaz. Joga amanhã com o Internacional, 7 horas, estaremos ligados nesse jogo. Ceará é o 15º, o Coxa é o 16º, o América Mineiro é o 17º, já na zona de rebaixamento, o Cuiabá é o 18º, o Juventude é o 19º e o Fortaleza é o 20º, tá certo, Juan? Então, a gente passou a limpo toda a rodada da Série A do campeonato brasileiro, tá certo, Juan? É isso? Agora vamos falar de quê, Juan? Vamos falar de futebol cearense. Última rodada. Campeonato cearense que a gente teve na última quarta-feira, a última rodada. A última rodada, a gente vai falar sobre esses jogos que teve o Floresta ganhando do Itapipoca 2-0. 2-0 para o Floresta. O Tiradentes perdeu para o Guarani de Juazeiro 2-1. O Barbalho ganhou do Cariri de 1-0. O Maranguá perdeu para o Horizonte 1-0. E o Grêmio Recreativo pague menos 3-1 em cima do Guarani de Sobral. Com esses resultados, Juan, ficou a classificação a seguinte: o Horizonte o primeiro, Floresta o segundo, Barbalha em terceiro, o Grêmio Recreativo é o quarto, o Guarani de Juazeiro é o quinto, o Guarani de Sobral o sexto, o Tiradentes o sétimo, o Itapipoca o oitavo, o Cariri o nono e Maranguá para o 10º. Só lembrando que os 2 últimos caíram para a terceira divisão, que foram o Maranguá, que já tinha caído, e o Cariri. Então esses 2 times vão jogar a Série C no próximo ano. E lamentar, Juan, os 2 times aqui da Zona Norte, nenhum classificou. Nem o Guarani de Sobral e nem o Itapipoca. O Guarani de Sobral que entrou na última rodada na liderança da competição. Era o líder, tinha conseguido na última rodada e acabou perdendo o jogo e saindo do G5, né? Saiu do G5. Agora esses 5 times eles vão jogar 4 jogos cada um, e os 2 primeiros irão para a primeira divisão do futebol cearense já no próximo ano. Tá certo, Juan? Então, no dia 10 é que começa com Barbalha e Grêmio Recreativo Pague Menos, Guarani de Juazeiro e Floresta, tá certo, Juan? O Horizonte ficou de fora dessa... Ficou sim. Não, a Horizonte folga, né? O Horizonte folga, toda rodada folga um. Mandar um abraço pro amigo Carlinhos, rapaz. Carlinhos, a gente falou há pouco, né? Ele tá acompanhando nosso programa, torcedor também. Torce Flamengo, torce Ceará, só torce time bom. Mas aí torce o Guarani de Campinas, rapaz. O Guarani que tá fazendo o Carlinhos sofrer aí, que o Guarani parece que tá mais pra Série C do que pra Série B. É, Juan? É isso? Não é muito diferente de mim, porque eu torço brasiliense. Pois é, então um abraço aí para as pessoas que estão acompanhando nosso programa. Programa Bate-Bolas, aqui no Facebook e no YouTube, sempre às segundas e às sextas-feiras, sempre às 19 horas, que tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do Clube UBC de Futebol. Então você que porventura for dar uma passada lá no YouTube, se quiser se inscrever, dar uma força pro nosso canal, se inscreva, tá certo? O Juan ganhou 2 inscritos do último programa pra cá, não foi, Juan? Você tem alguma meta, Juan? Conseguir 10 daqui pro final do ano? Não. Não, o Juan não tem meta nenhuma, tá certo? Juan, a gente vai falar um pouquinho agora de de Brasileirão Sub-20. Tá rolando a 4ª rodada e teve 3 jogos. Teve o Clássico Cearense, o Ceará
ganhou de 1-0 do Fortaleza ontem. O Flamengo, rapaz, era o líder do grupo, perdeu de 3-1 para o América Mineiro. E o Vasco da Gama, que é o líder do seu grupo, ganhou de 3-1, aliás, de 1-0 do Grêmio, tá certo? Então a quarta rodada, que ela acontece de amanhã até o dia 3. Sábado e domingo tem o restante da rodada, o Juan vai passar limpo o restante da rodada do Brasileirão Sub-20. Atlético Paranaense, Chapecoense, Atlético Mineiro e Palmeiras, Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense, Santos e Internacional, São Paulo e Botafogo, Cruzeiro e Bahia, Corinthians e Fluminense. Tá certo, então esses são os jogos, né? Os jogos, a classificação a gente não vai dar a classificação, Juan, por conta que essa rodada vai ser completada e a gente com certeza a gente faz isso no programa da segunda-feira. Então já chegando no finalzinho do nosso programa, Juan, só lembrando que a gente tem nesse final de semana o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Hoje teve treino livre, né? E amanhã às 16, amanhã às 12 horas tem o treino de pronto, não é nem futebol, né, Juan? Tem amanhã às 12 horas tem o treino classificatório, né, para saber quem é que parte na frente no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. E só lembrando que a corrida mesmo, ela acontece no dia 3, domingo, às 11 horas, né? A Bandeirante é que passa a Fórmula 1, quem gosta de Fórmula 1, e eu gosto, meu amigo Lourão também acompanha a Fórmula 1, e 11 horas, a primeira de 52 voltas do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, que nós temos o Marco Verstappen, né, o líder, Juan, com 175 pontos, o Sérgio Pérez é o segundo com 129, e o Charles Leclerc é o terceiro com 126 pontos, tá certo, Juan? Mandar um abraço pro meu amigo João Paulo, rapaz, acompanhando aqui nosso programa, viu? Um abraço aí para você, tá certo? Então um abraço para as pessoas que estão acompanhando, um abraço para a torcida do Cruzeiro, do Barro Preto. Quem acompanha aqui, Juan, no Barro Preto, é o Igor Mel, o Igor de Mel, rapaz, sempre acompanha o nosso programa. Um abraço aí pro Igor, tá certo, Juan? E só finalizar aqui Fórmula 1, a gente tem de construtores, tem a Red Bull, é o líder com 104 pontos, a Ferrari com 228 é o segundo, e a Mercedes com 128 pontos é o terceiro colocado, tá certo, Juan? Então, já chegando no final, Juan, qual é o seu destaque final? Só mandar um abraço aqui pro meu amigo José Alfredo Neto Vasconcelos. Um abraço para você também, meu amigo. Muito obrigado aí pela audiência, obrigado por acompanhar nosso programa. Mandar um abraço também, Juan, que sempre que acompanha nosso programa, o José Del Clécio, viu? Sempre que pode também acompanha, né? A comadre Conceição acompanha, o Laerte Santana também, sempre que pode acompanha, né? O Emanuelzinho também, um abraço para você, Emanuel. O Padre Elvis também sempre acompanha, divulga o nosso programa. Lá no Mulugu, Juan, quem acompanha o nosso programa é o amigo Hernando, rapaz. O Hernando sempre acompanha, o Hernando com o garotinho dele, a Ana Leide, sempre que pode acompanha a nossa programação, tá certo? O Igor de Mel, já falei, né? Sempre que pode também acompanha o nosso programa. Em Santana, o meu amigo compadre Valdenir também. Itapipoca, Juan, quem acompanha nosso programa é o Filó, rapaz. O Filó, sempre que pode também, dá uma olhadinha, acompanha nosso programa, sempre tá ligado, né? Na Lagoa do Serrote, um abraço pro meu amigo Levi, rapaz, jogador do segundo quadro do Barro Preto. Ele e o Cristiano, o Levi, sempre que pode também, Juan, acompanha a nossa programação. Um abraço pro meu amigo Ednatan também, o Ednatan, filho do Céu, sempre acompanha nosso programa. Na Santa Rita, mandar um abraço pro meu amigo Jair. O Jair também acompanha a nossa programação. Você vai mandar um abraço para alguém, Juan? Para todo mundo que tá assistindo o programa aí, todo como mundo sempre. né? Em Fortaleza também, o Isaías, rapaz. O Isaías também, Juan, sempre acompanha, né? Pedi um salve um dia desse eu dei. Se deu, tá certo? Então, pessoal, a gente vai finalizar o nosso programa com o hino do líder do Campeonato Brasileiro. Então a gente agradece a todos pela paciência, todos que ficaram com a gente até agora, e vamos finalizar com o hino do líder do campeonato, só lembrando que a gente retorna na próxima segunda-feira, às 19 horas, a gente vai falar de tudo que aconteceu no final de semana. Mandar um abraço pro meu amigo Albeci Ripardo, só lembrando que amanhã tem a live do Albeci, o esquenta da Série A de todas as divisões do futebol brasileiro. Então fica agora com o hino do Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do pré